Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia aí a turma de São João da Canabrava, bom dia a turma aí que está acompanhando pelo YouTube, né, Maria Cauane? Então, bom dia a todos vocês, né? São Pedro do Piauí também? Pronto, estamos aí com vocês, tá bom? Então, vamos aqui, dado o nosso bom dia aí para a Assunção do Piauí também, muito bom dia para vocês também. Bom dia, Laiane aí da Seduc, acompanhando também. É isso aí. Vamos conversar com vocês hoje sobre balanço patrimonial, grupos de contas, tá? Tá aí o nosso roteiro da aula para vocês. Nós vamos trabalhar com balanço patrimonial, grupo de contas, né? Nós vamos compreender, explicar, exercitar esses conceitos, mediante, e também vamos interpretar os grupos de contas que compõem o ativo e o passivo. E o que é ciclo operacional? Diferença entre capital de giro, capital próprio, goodwill. E vamos também ver o que é curto prazo e longo prazo para a contabilidade. Vamos ver índice de liquidez. Vamos passar aí revendo algumas questões, teoria, aplicações práticas e muita coisa, tá? Pessoal, é o seguinte, chamo a atenção para vocês que essa é uma das aulas fundamentais, né, e mais relevante para toda a contabilidade. Para tudo. Né? Porque se vocês não souberem essa parte aqui, dificilmente vão ter condições de seguir à frente. Mas a gente vai começar com vocês o seguinte. Inicialmente, vamos colocar aí uma situação para vocês, uma atividade, para vocês já irem pensando em como resolver essa atividade. Professor, essa atividade não é pequena, não. Não é pequena. Né? Nós estamos colocando aí que uma ideia de uma companhia, né, tempos modernos, fabricante de patins, né, que foi recentemente construída, com apenas os seguintes dados na fase pré-operacional. Né? Então, nós temos aí, iniciando a atividade, em 30 de setembro, né? Aí os acionistas, os sócios, né, contribuíram com uma cota inicial de capital de 280 mil, que serão aplicadas da seguinte forma. 280 mil vai ser, 100 mil vai ser destinado para a conta bancária, as 10 mil para a caixa, vai comprar 70 mil de máquinas e equipamentos, e aquisições da marca de patins 100 mil. E aí a empresa começou a funcionar. Então aqui a parte inicial, agora a empresa começou a funcionar. Né? Ela buscou um financiamento de longo prazo lá no BNDES, né, num banco aí, né, buscou um financiamento de 200 mil para ajeitar as instalações, né? Comprar os móveis, os utensílios, né? E ainda sobrou algum dinheiro ainda, né, para uma aplicação, né? Ok? E aí esses 200 mil está distribuído ali, ó. Instalações 170, ações, né, lá 20 mil, tá lá comprando ações lá, e também móveis e utensílios 10 mil. Fechou os 200 mil. A empresa continua funcionando, né? Agora ela precisa começar a andar, fazer alguma coisa. Então ela comprou 260 mil de matéria-prima para iniciar a sua produção, né? E essa mercadoria foi essa matéria-prima foi diretamente para estoque, né? E assim, essa empresa agora tem pronta para começar as suas atividades, não é isso? Então agora é o seguinte, pessoal, pedimos para vocês, né, com base nessas informações, estruturar o balanço patrimonial. Eita, professor, mas é assim mesmo, Eles vão, arrancar os cabelos, né? Não, vai nada, pessoal, isso aí é coisa tranquila. Vocês vão ver que é barbada mesmo isso aqui. Por isso a gente está vendo isso aqui. Tá? Então, balanço patrimonial, ponto de conta. Tiraram o print da tela? Vamos voltar aqui para vocês tirarem o print da tela. Aí.
Embora vai para a plataforma, mas tire o print para vocês adiantarem, né? Tá certo? Beleza? Pessoal, prestem muita atenção. Tá? Prestem muita atenção que vocês vão aprender a fazer esse balanço. Tá certo, Maria Cauane? É? Então, vamos lá. Tá? Balanço patrimonial, grupo de contas. Primeiro vamos entender, né? Aí, ó, fazer uma análise mais aprofundada aí que a gente tem para fazer, né? Como regra aí, nós já começamos a mostrar para vocês aí, né? A questão aí do nosso regra para o balanço patrimonial. Veja que nós estamos aqui uma letra A de ativo, A aqui de ativo, e está do lado esquerdo, e temos um T, né, de passivo e um PL de patrimônio líquido, tá? Essa é a regra básica para a gente, tá? Regra básica para a gente aí, nós temos essas questões. E vimos que lá, do lado que a gente botou do A aqui, que é o ativo, nós vamos ter o ativo circulante, o ativo realizado a longo prazo e o ativo permanente. Nós vamos ver que no lado do patrimônio líquido, do lado do P, agora vamos botar de outra cor, do lado do P, nós vamos ter o nosso passivo circulante, o exigível a longo prazo e o nosso patrimônio líquido, tá? Regra geral aí para vocês, né, para vocês terem uma ideia de como é que já vamos fazendo os agrupamentos dessas contas, tá? Fazendo um agrupamento dessas contas aqui com vocês. De novo, bonitinho aí para vocês, né? Agora sim, né? Nós já estudamos, tivemos uma ideia, né, a respeito de balanço patrimonial, né? E vimos aqui que o balanço patrimonial, ele é constituído de ativo, passivo e patrimônio líquido. Vocês viram assim, nós já vimos aquela regrinha aqui, né? Esse A de ativo, aqui de P de passivo e aqui de PL, não é isso? É exatamente isso aí, tá? Agora é o seguinte, precisamos saber que o lado esquerdo, né, da nossa regrinha lá, nós temos o ativo, e esse ativo é constituído de bens e direitos que são aplicados na entidade contábil. Aqui, pessoal, a gente chama de entidade contábil porque independe aqui se ela é organizada ou não, né? Se ela é registrada ou não. E também temos que o outro lado, nós temos o passivo e o patrimônio líquido, que são as entradas, ou seja, a origem dos recursos da empresa. Onde é que se origina esses recursos? Então, para a gente demonstrar o balanço patrimonial, se nós tivéssemos um amontoado de contas, de bens e direitos, né, de forma tudo bagunçado, tudo heterogêneo, teríamos dificuldade de fazer uma leitura e interpretar e analisar esse balanço patrimonial. Por isso, pessoal, é importante a gente apresentar o agrupamento das contas, né? Por isso apresentar o agrupamento das contas com as suas características, separando grupos gênios entre si. E aí vamos ter mais facilidade, tanto para interpretar como analisar um balanço. E também existe uma preocupação também de ter uma melhor distribuição dessas contas em grupos homogêneos. A lei da sociedade anônima, ou seja, a 6404, ela dispõe uma estrutura de contas que são nacionalmente aceitas, inclusive por outros tipos de sociedade. Então, não é só a 6404,
ela não está ligada somente às SAs, mas ela também serve, né, para outros tipos de sociedade. Então vamos começar a analisar aqui as nossas contas do ativo. Tá? Veja aqui naquele quadrinho inicial que a gente colocou lá, tá vendo? Ó, nós estamos vendo, vamos ver agora só o lado esquerdo, que é o lado do ativo, tá, pessoal? Então, deixar o passivo e o patrimônio líquido para mais na frente. Vamos conversar só sobre esse lado primeiro. Veja só, para a gente dar uma certa organização, né? Essas contas elas são agrupadas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, quando é que eu consigo converter essas contas em dinheiro? Ô professor, como é assim converter em dinheiro? Né? Que a gente chama de grau de liquidez. Vamos perguntar aqui para vocês o seguinte, olha. Né? Vamos perguntar aqui para vocês sim. Eu tenho aqui. Vamos ver se dá um carro aqui. Né? Quase que deu, né? Pronto, aqui. Nós temos um carro aqui. Né? Nós temos aqui uma casa. Tem aqui uma casa. Eu tenho aqui din-din, dinheiro mesmo, moedinha. E eu tenho aqui, vamos pegar aqui alguma coisa assim, vamos entender alguma coisa aqui, pessoal, vamos botar aqui assim, como se eu tivesse aqui. Vamos botar de outra cor esse pão. Vou botar de outra cor aqui. Vai ficar melhor aqui. Isso aqui, pessoal, para nós, vamos supor assim que seria um pão. Eu tenho aí 4 elementos. Né? Eu tenho 4 elementos aí. Vamos dizer o seguinte. Nós temos aqui uma emergência aqui, uma situação emergente agora, que eu preciso, né? Eu preciso aqui de, vamos dizer, de R$1.000. Tá? Vamos supor que essa moedinha nossa aqui, né, seja de 10.000, tá? Vamos supor que seja de 10.000. Vamos botar ela azul, né? Já tá tudo azul ali em cima, né? Vamos botar ela aqui azul. Eu tenho 10.000. Né? Tenho 10.000 lá no... Agora é o seguinte. Eu preciso de R$1.000 para comprar fermento. De onde é que eu tiro primeiro aqui, pessoal? Vamos lá. Assunção do Piauí, São João da Canabrava. Onde é que eu consigo aqui, primeiro, fazer dinheiro? Eu preciso de dinheiro agora, R$1.000. Onde é que eu consigo mais rápido esse dinheiro? Aqui, pessoal, vamos chamar aqui de... Para ficar mais fácil fazer, né? De caixa, né? Tá? Isso aqui é o nosso caixa. Tem lá R$10.000. Eu preciso agora, pessoal, de R$1.000. Cadê? Onde é que eu tiro? Professor, eu vou vender o carro. Vamos dizer que para vender o carro, para vender esse carro, você vai precisar aqui também, talvez aqui no mínimo um dia. Né? Tá certo? Estou falando aqui de um dia, pessoal. Você vai para vender esse carro, você vai precisar aqui de um dia. Por que um dia? Eu vou ter que contactar com a pessoa vai experimentar o carro, você vai lá no Detran para fazer a transferência e tal. E o camarada só vai pagar na hora que você está, não é isso?
Aí, vamos dizer, no mínimo um dia. A casa. A casa nós vamos precisar aí, pelo menos aí uns 5 dias. Vamos dar dias, né? Uns 5 dias. Quer dizer, eu tenho que fazer um anúncio da casa, ver tal, né? Reformar a casa direitinho, fazer uma limpeza nela. Uns 5 dias até a pessoa. Aí a pessoa vai lá no cartório, vai dar. O processo de transferência da casa lá, tem que pagar o tributo, o ITBI e tal, e vai. Uns 5 a 6 dias aí, para processar essa venda da casa e eu ter o dinheiro na mão. Vamos aqui agora ao pão. Eu preciso aqui de alguns, vamos dizer assim, de uns 10 a 20 minutos, não é isso? Preciso de uns 10 a 20 minutos. Quer dizer, o cliente tem que entrar, tem que escolher o pão, eu vou pesar, né? Vou pesar o pão, vou embalar o pão, vou entregar o pão para ele, vou receber o dinheiro. Gasta-se aí um tempinho, não gasta? Agora sim, quanto tempo eu preciso de chegar lá no caixa e falar assim, ó, me dá R$1.000. Aqui, ó, vai ser talvez aqui 1 a 2 minutos, né? E é isso que a gente está dizendo para vocês, que é grau de liquidez, pessoal. Quem é que tem o maior grau de liquidez? Eu converto em dinheiro mais rápido. Pô, eu vou lá no caixa. No caixa o dinheiro já está lá, é só contar. O pão, eu tenho que vender o pão. Consegui. O carro, eu tenho que vender o carro. A casa, eu tenho que vender a casa. E isso que a gente diz que é E é isso que a gente diz, que é grau de liquidez, tá? Bom, aqui agora nós vamos botar essa explicação todinha nas letrinhas aqui para vocês verem, né? E aí, aqui nós vamos colocar em primeiro lugar. Nós vamos agrupar as contas em que o dinheiro já está ali na mão. Próximo já estou com dinheiro já. E aí, onde é que eu tenho dinheiro já? Olha aqui, pessoal, no próprio caixa da empresa eu posso estar depositado num banco. O caixa está mais pertinho, não é só ir ali pegar. No banco eu tenho que me direcionar até o banco para poder pegar esse dinheiro, né? Então, nesse momento eu tenho aqui, né, o que converte mais rapidamente em dinheiro. Mas tem outras também? Tem. Olha aqui, eu tenho os títulos a receber, eu fiz venda a prazo, eu tenho estoque de mercadoria, não é isso? E é isso que nós agrupamos essas contas no que a gente chama de ativo circulante, que é o grupo de contas que eu tenho um maior grau de liquidez. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho um maior grau de liquidez, ou seja, eu consigo fazer dinheiro mais rápido com esses bens. Em segundo lugar, nós vamos ter aquelas contas que eu tenho alguns bens e direitos que eu demoro mais tempo, né, para vender. É a casa, é o prédio, tal, o carro, essas coisas, né? Então, isso aqui é o que a gente pegamos aqui, desses que eu tenho aqui, ó, um menor grau de liquidez, nós chamamos de realizável a longo prazo, né? Ou também pode ser também chamado de não circulante, é outra denominação que se dá. E não circulante significa que eu não estou circulando com ele rapidamente na empresa. Em terceiro lugar, nós vamos estar com aqueles bens que eu tenho dificilmente eu vou conseguir vender. Não é que eu não pode vender, né? Pode até ser vendido, mas eu dificilmente vou, até mesmo assim dificilmente eu vou querer até vender.
Então, nesse terceiro lugar aqui, que eu vou ter dificilmente transformado em dinheiro, e normalmente não são vendidos. Até porque eles não são vendidos, pessoal, sabe por quê? Olha aqui. Mas são utilizados como meio de consecução dos objetivos organizacionais. Aqui, pessoal, nós estamos falando das máquinas que a empresa utiliza. Né? Eu posso até vender as máquinas? Posso. Posso vender o prédio da sede da empresa? Posso. Mas nem sempre é uma coisa bem gostosa de fazer. Mas vender as máquinas, né? Professor, mas aí se a máquina ficar velha, eu não posso vender, não, comprar uma nova? Pode. Aí você está substituindo ela, tá? Mas você vai ter dificuldade para vender essa máquina, né? Nesse caso aqui, esses bens, eles têm característica de permanente, ou de permanecer na empresa. Então, temos aqui, ó, 3 grupos, né? 3 grupos de contas. E eles são ordenados em grau de liquidez decrescente, que desce aqui, ó. Aí tem esse grau de liquidez aqui, né? É descendo, tá? Aqui, ó. Tá certo? É decrescente esse grau de liquidez aqui. Descendo, tá? Do primeiro para o último grupo. É exatamente isso aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para não ficar borrado para vocês aqui. Vamos tirar esse negócio aqui, senão vai ficar muito ruim para vocês anotarem lá, né? Certo? Então agora podemos aqui. E aqui agora nós vamos fazer, e olha aqui, ó, a nossa setinha para baixo aqui, né? Tá certo? Então nós temos ali o ativo circulante, como caixa, bancos e ativo não circulante, realizava a longo prazo, máquinas, equipamentos, prédio e tal, tudo a longo prazo. Então temos aí uma figura representativa do nosso balanço. Agora, nós falamos, né, do ativo aqui, não falamos do ativo? E agora aqui? É o que nós vamos ver agora, passivo. Grupo de contas do passivo. Esses grupos de contas aí do passivo pra gente. E quais são essas contas do passivo, pessoal? Quais são essas contas do passivo que a gente tem? Aqui, pessoal, a gente precisa já começar a entender e separar aqui algumas coisas, tá? Nós temos contas do passivo, nós temos aqui o patrimônio líquido e as contas... vou pegar de outra cor, né? Pegar de cor diferente, justamente para a gente saber que temos aqui 2 tipos de contas, tá? Vou pegar verde e no líquido. Aqui também, pessoal, nós temos aqui nós não chamamos de grau de liquidez, ou seja, de transformar em dinheiro, mas aqui é de acordo com vencimento, tá? Nós vamos organizar essas contas de acordo com o seu vencimento. E aquelas que nós temos que pagar mais imediato vai vir na parte superior e vai descendo para as que tem que pagar mais tempo na frente. Então, aquelas que eu tenho que pagar mais rapidamente vão ser primeiro, e depois nós temos aquelas que eu tenho num prazo mais longo. Então, em primeiro lugar, eu vou ter o grupo de contas que serão pagas mais rapidamente, como salários, as contas pagadas, os tributos, aluguel, essas coisas, né? E isso aqui
é o que nós chamamos de passivo circulante. É o que a gente tem que pagar no dia a dia. Isso é o passivo circulante. É o quê? São as minhas obrigações que eu tenho que saldar elas mais rapidamente. Em segundo lugar, nós vamos aqui ajustar aquelas contas que eu vou ter que pagar num prazo mais longo. Por exemplo, eu fiz um financiamento, né? Aí de longo prazo, para pagar em 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? E assim, aqui, esse grupo de contas aqui, nós vamos chamar esse grupo de contas de exigível a longo prazo, né? E também, nós temos esse aqui como sendo num grupo denominado de não circulante, ou seja, ele não movimenta muito, a movimentação dele é mais lenta, mais devagar e tudo mais. Tá? Tá certo? Aqui são coisas assim que eu tenho compromisso mais de longo prazo, bem longe mesmo. Tá? Em terceiro lugar, nós vamos colocar as contas, né? Veja só, pessoal, não confunda esse aqui, que praticamente não são pagas. Pessoal, aqui são as obrigações que a empresa tem para com o proprietário e que, na verdade, assim, esse proprietário ele não vai exigir esses recursos, até porque, se ele exigir esse recurso, ele vai acabar com a empresa. E isso aqui é o que nós chamamos de patrimônio. Vamos botar até de outra cor, né? É o que nós chamamos de patrimônio líquido. Veja que aqui, pessoal, estão aqui, ó, são as obrigações. Eu vou apagar disso aqui para fazer ficar melhor, tudo verdinho aqui, tá? Aqui, vamos ficar tudo verdinho aqui. São obrigações com proprietários, né? E que, na verdade, assim, ele normalmente ele não vai ficar exigindo tirar. Ele quer que esse patrimônio vá render, que vai produzir resultado para ele. Tá? Essa é a ideia. Tá? E assim, nós também temos aqui, né? Que agora, a questão do prazo aqui, pessoal, ó, também aumenta, né? Para baixo. Então, nossa figura agora está aí para a gente, que é o ativo circulante. Estamos lá, salários a pagar, impostos, água, luz e tudo mais, né? O não circulante, nós temos ali o exigível a longo prazo e o nosso patrimônio líquido, que nada mais é do que o capital dos sócios. É isso? Então agora, nós já temos uma ideia aí. Nós temos uma ideia de balanço patrimonial, não temos? Nós já conversamos com vocês aqui a respeito, falamos aqui do ativo, não falamos aqui do ativo? Agora estamos falando aqui do passivo, contas a pagar, circulante, não circulante, exigível a longo prazo, patrimônio líquido aqui, tudinho. É isso? Pessoal, assim, agora eu preciso da participação de vocês. Tá? Eu preciso da participação de vocês para saber se até aqui está difícil. Assunção, São João da Canabrava. Quem está assistindo pelo YouTube aí, está difícil? E aí, estou aguardando vocês dizerem aí.
Se está entendido até aqui ou não, se está tendo dificuldade, como é que é isso? Hã? Pessoal, vamos testar aí, pessoal. Pessoal da NTI aí, ó, vamos testar vamos testar aí para ver se o chat está funcionando lá em Assunção, em São João da Canabrava. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver aí, pessoal. Vamos fazer funcionar esse chat aí. Bom, vamos continuar um pouquinho avançando com vocês aqui. Veja só, pessoal. Nós temos aí tanto do lado do ativo como do lado do passivo, tá? A gente pode até fazer uma analogia, né? Para a gente poder ter essa questão do grau de liquidez crescente. Tá? Podemos fazer essa analogia? Podemos. Nós temos do lado de cá do nosso ativo, temos do lado do nosso passivo e temos o nosso PL aqui, não é isso? Nós estamos assim, não é isso? Então aqui nós vamos ter o nosso caixa, bancos, né? Aqui nós temos máquinas, equipamentos, tal, né? Aqui nós temos aqui salários a pagar, vamos dizer aqui, energia, né? Aí eu tenho um financiamento aqui, longo prazo, né? Colocando financiamento de 5 anos, e aqui eu tenho o capital, né? O capital próprio, tem um capital próprio aí dos sócios. E veja que quando nós colocamos aqui para vocês, né, o caixa, eu tenho dinheiro na hora. Cheguei lá, eu preciso de dinheiro, peguei na hora. No banco, pelo menos eu tenho que acessar o aplicativo. Pelo menos eu tenho que acessar o aplicativo. Para depois eu poder fazer Pix, outras coisas, transferência. Ou então eu tenho que ir lá no caixa, no banco, buscar o dinheiro. Já a máquina, para eu poder converter essa máquina aqui em dinheiro, eu preciso fazer um anúncio, né? Preciso dizer para quem possa interessar que eu quero vender a máquina. É isso? É. E do lado de cá, eu estou dizendo aqui que o salário eu tenho que pagar imediato, eu tenho que pagar no 5º dia útil. A energia lá tem uma data de vencimento que e vence todo mês. Agora esse financiamento aqui, eu vou precisar dele pagar o quê? Vou pagar aqui em 5 anos, 10 anos. O capital, pessoal, o sócio, quando coloca dinheiro na empresa, ele não está querendo vender, pegar o dinheiro de volta. Ele quer tirar só o lucro. Tá? Ele só quer pegar a lucratividade. Bom? Então vamos transformar isso aqui para vocês em esses rabiscos aqui em texto. Transformar isso aqui em texto, que fica melhor para vocês entenderem quando escreve. Então, nós temos lá no ativo, né, que vão aparecer primeiro as contas, né, que facilmente vão ser convertidas em dinheiro. Então, em primeiro lugar, nós vamos botar as contas que vão ser convertidas rapidamente em dinheiro. E depois é que nós vamos colocar, num segundo momento, as contas mais difíceis ou que demoram mais tempo para realizar, para transformar em dinheiro. Né? É assim, nós estamos organizando o nosso ativo. No nosso passivo e patrimônio líquido, nós vamos dar prioridade para aquelas contas que devem ser pagas. Né? Nós vamos dar prioridade para as contas que têm que ser pagas rapidamente. E depois, aquelas, né, nós vamos colocar aquelas outras que serão acertadas, aquelas de mais longo prazo. Então, tudo que eu tenho que pagar mais imediato, eu vou colocar aqui. Tá bom? Pessoal, isso aqui é fundamental. Fundamental para a contabilidade. Porque eu preciso saber classificar bem. Se eu não souber classificar bem,
a difícil. E assim, eu trouxe uma imagem para vocês aí de tudo, como é que tá. Grau de liquidez, né? Veja só, né? Decrescente. A conta bancos e circulantes, eu tenho ela aqui, eu vou converter rapidamente. A mesma coisa eu tenho lá no passivo também, o nosso circulante, os salários a pagar, a conta de luz e tudo mais. E mais lenta, né? Não circulante, o realizado a longo prazo. E outro não circulante, o exigível. Ô professor, por que não é não circulante ser mesmo nome realizado? Pessoal, quando eu estou falando realizado, é porque assim, eu tenho a possibilidade de realizar, ou seja, de transformar um bem em dinheiro. Exigível significa que alguém pode me exigir que eu pague. Ah, entendi, professor, entendi. Né? Então, se eu tenho que pagar, alguém pode me exigir. Pode. Né? E aqui, pessoal, nós colocamos como não há liquidez, ou seja, não há interesse, né? Não há interesse em passar para frente. Então, os bens de uso, né, em regra, não são para venda. As máquinas, equipamentos que são utilizados para o processo produtivo, em regra, não são para venda. Professor, por que o senhor colocou em regra e não disse que não há aqui, né? Sabe por quê? Porque eu posso vender uma máquina quando eu estou substituindo ela por uma nova. Ou se eu estou saindo daquele ramo de atividade. Aí eu posso vender as máquinas, não vou trabalhar mais com aquele negócio. Ou então eu comprei uma máquina nova, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, na casa de vocês, né? A geladeira está à venda? Ei, professor, está à venda? Não, quero é isso, eu gosto de uma água geladinha e tal. Então é exatamente isso aí. Ah, mas se você comprar uma geladeira nova, aquela geladeira velha você pode passar para frente. Tá? Pode vender para alguma pessoa e pronto, não tem problema nenhum não. Aqui também na empresa também é assim, tá? Lá no passivo também é a mesma coisa. E o patrimônio líquido, pessoal, os sócios botou o capital na empresa para que ela se desenvolva e cresça, né? E ele está pensando em tirar ali só o lucro dele, tá bom? Essa é a ideia. Né? Agora é o seguinte, pessoal, né? Nós colocamos aí para vocês toda essa lógica, mas isso não é só assim. Nós temos regra. E aí, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1418, que trata da ITG, a Instrução Técnica Gerais, a ITG 1000, ela dá o formato do balanço patrimonial. Veja que nesse formato do balanço, vocês têm aqui, vamos pegar de canetinha, vai ser melhor, caneta. Olha aqui, nós temos aqui o ativo e temos o passivo e patrimônio líquido, né? Veja que o patrimônio líquido está destacado aqui embaixo, tá? Para vocês. Vocês estão vendo aí que o circulante, nós temos como subcontas o caixa ou o equivalente em caixa. Pessoal, quando fala caixa, nós estamos falando de dinheiro mesmo, tá? O equivalente em dinheiro é o cheque que eu tenho para receber. Eu recebi o pagamento em cheque, recebi o pagamento no cartão de crédito, ou à vista, né? Também eu tenho aqui as contas nossas a receber.
tem o estoque, e aí podemos ter o estoque de mercadoria para venda. Que também podemos distinguir do estoque de matéria-prima. E aqui nós podemos ter outros tipos de crédito a receber no curto prazo. Tá? Certo? Veja que aqui nós já agrupamos fizemos um agrupamento aí com o circulante. Da mesma forma, nós temos lá, vamos botar de vermelho aqui. Da mesma forma, nós temos lá no lado do, não é esse não. Nós temos lá do lado do passivo, nós temos o ativo circulante. Que são aquelas coisas que não é para ficar parado na empresa, é para entrar e estar saindo, tá? Mas nós vamos continuar essa conversa nossa aqui, pessoal, né? Na próxima aula, tá? E rapidinho a gente volta com vocês, tá? Nosso tempo já está no limite.